Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre, na minha opinião, uma das melhores coisas que eles colocaram no Java 8, que foram os streams. É muito interessante porque os streams, ele deu uma capacidade que nós não tínhamos no Java, quer dizer, nós tínhamos, mas era muito complicado, de você poder trabalhar diretamente com as coleções como se você estivesse trabalhando no banco de dados. Então, por exemplo, nós vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Imagina que você tem uma lista de pessoas e você tem nome, idade, sexo. Imagina que você quer fazer o seguinte: você tem essa coleção de pessoas, você quer pegar todas as pessoas que têm a idade menor do que 25 anos, você quer ordenar todas essas pessoas por nome, em seguida você quer extrair os três primeiros nomes dessas pessoas. Ou seja, você pode ver que só de pensar nisso, tentando implementar em código Java, você consegue imaginar um monte de if, você, comparator e um monte de coisa até a versão 7 do Java. Ou a primeira coisa que você vai pensar, se você já tem um pouco mais de experiência, é: bom, já que eu preciso fazer isso, o que eu vou fazer é lá no banco de dados e fazer uma consulta, porque geralmente é isso que a gente faz. Esse é o tipo de coisa que você faz em uma query no banco de dados. Ah, só quero as pessoas com idades menor que 25 anos. Então, select asterisco com pessoas, where idade menor do que 25. Se você precisa de 3 pessoas apenas, aí você coloca lá um limite 3. E assim por diante. E no Java não tinha um jeito fácil de fazer isso antes da introdução dos streamings. Então, por que eles introduziram? Porque as coleções é a API mais utilizada do Java, sem conversa nenhuma. Não tem outra API do Java que é tão utilizada como as coleções. Tudo no Java é uma coleção. Se você está criando um sistema, no mínimo você vai ter algum tipo de coleção lá. E os streams, eles são um update que veio para você manipular os dados que estão dentro dessas coleções de uma forma mais declarativa. Então, você vai começar agora a expressar como se fosse uma query, ao invés de você ficar criando um monte de if e else para lá e para cá, for each e assim por diante. E o melhor de tudo é que eles fizeram de uma forma que você pode utilizar os streams de forma paralela, só trocando a chamada do método. Você então pode trabalhar com múltiplos processadores de uma forma bem transparente. Então, é muito interessante porque ele trouxe para a gente, né, os streams, uma forma mais concisa e de melhor leitura. Ele trouxe mais flexibilidade e, por ele poder trabalhar paralelamente, sem você precisar ficar se preocupando com as threads, uma melhor performance. Então, vamos criar aqui um novo pacote. SRC, Java Core, ZZJK, New Package, ZZJ, não, ZZK, Strings. E vamos criar aqui um pacote chamado Classes. Então, o que é um string antes da gente começar? Bom, uma definição bem curta de strings é uma sequência de elementos de uma origem que suporta operação de processamento de dados. Então, o que é uma sequência de elementos? Bom, a sequência de elementos, os strings eles vão transformar essa sequência de elementos, que pode vir de uma coleção, ou de um array, ou de um I/O, e vai vai providenciar uma interface para você trabalhar com essa sequência de elementos. Só que a diferença entre streamings e coleções é que coleções você está falando de dados, você tem uma coleção de dados. Streamings você está falando sobre processamento, computação, você vai computar aqueles dados. Então, coleção você guarda os dados, streamings você processa e computa aqueles dados. Essa é a principal diferença. Então, sequência de elementos de algum lugar é um array, um I/O ou uma própria outra coleção que já existe. E processamento das informações é como se fosse o que nós fazemos no banco de dados. Você pode limitar, você pode extrair, você pode ordenar e assim por diante. E o legal é que tem uma função no streaming que é chamada de pipeline. Então, muitos streamings ele retorna ele mesmo. Então, você pode encadear vários métodos que nem nós fizemos aqui nos optionals. Nós podemos fazer algo bem parecido com os streamings.
E o melhor de tudo é que eles fazem a iteração dos elementos de forma interna. Então você não precisa ficar criando um for para você iterar sobre aqueles strings. Então vamos criar aqui uma classe chamada pessoa. Yes. O que a gente vai fazer nessa classe pessoa é alguns atributos como nome. Vamos colocar a idade. Vamos colocar um salário. Por enquanto acho que é isso. Construtor. Get7. Essa galera toda. E vamos fazer o seguinte. Vamos criar um método estático aqui. List. Pessoa. zzk. Vamos criar banco de pessoas. O que eu vou fazer? É só porque eu quero uma lista de pessoas já prontinha para uso. Todas as vezes que formos trabalhar com strings as list, aí você importa estaticamente do arrays.aslist. E vamos criar aqui, por exemplo, new pessoa. William Swanee. O seguinte é uma idade, 22. Um salário, por exemplo, 2.000. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um enter bem aqui. Um enter bem aqui. Vírgula. Vírgula, vírgula, vírgula. Pronto. Agora você sai trocando os nomes aqui. Mercy 28 3.500. Ana 19.895. Tô sem ideia para nomes. Bom, vamos começar o universo da Marvel. 23. Deixa eu ver. 1980. Faltou a vírgula aqui nesses caras. Opa, na verdade já tá certo, já tem vírgula aqui. Tá no lugar errado. Pam, 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 pam. Vamos colocar aqui o Hulk. Ele tem 35, um salário de 8.000. Vamos agora para DC. Temos o Flash. Flash ele tem 29, salário de 3.200. Batman ele vai ter aqui 37 anos. Vamos dar um salário. Deve ser mais ou menos muito grande pro Double. E Lanterna Verde, pronto. Então, começou aqui comigo, foi para Overwatch, Marvel DC. Referências estão em todos os lugares. E, por exemplo, Lanterna Verde, vamos dizer que ele tem 24 anos e ganha um salário de 5.000. Então temos aqui um banco de pessoas simulado, coloco ponto e vírgula aqui. Nós vamos utilizar para trabalhar com os nossos streamings. E vamos criar aqui um pacote chamado teste. Aí você seleciona ele Shift F6 e remove aqui o Classes, Refactor. Botão direito, New, Java Class, String Test. Então, qual era o problema que eu falei que nós tínhamos? Nós temos um conjunto de pessoas aqui, uma coleção de pessoas, e o que nós queremos vai anotando aí, se você quiser fazer antes mesmo de eu começar a executar aqui, você já pode. Primeira coisa, eu quero essas pessoas ordenadas por nome. Eu quero pegar todas as pessoas com menores de 25 anos. Deixa eu escrever aqui, mais fácil. Pegar todas as pessoas, pegar os 3 primeiros nomes das pessoas com menos de 25 anos.
ordenados pelo nome. Pronto. Escrevendo fica mais fácil. Pegar os 3 primeiros nomes das pessoas com menos de 25 anos. Eu quero essas pessoas ordenadas pelo nome delas. Ou seja, eu tenho uma lista de pessoas, eu quero ter agora uma lista de string, que são os nomes ordenados aqui. Bom, vamos ver como é que nós faríamos utilizando o Java 7. Imagina que você tem aqui, PSVM, uma lista de pessoas ZZK. Bom, cadê ZZ pessoa? Cadê o ZZK? Tá aqui, ZZK. Pessoas recebe pessoa ZZK ponto banco de pessoas. Alt 1 para tirar essa tela aqui do lado esquerdo. Legal, a primeira coisa é nós podemos organizar todo mundo. Collections.sort. Nós temos aqui as pessoas e new comparator return on.getNome.compare to on2.getNome. Então já temos agora a nossa lista ordenada. Você poderia utilizar o Java 8, mas lembre que nós estamos falando do Java 7. Mas mesmo que você queira utilizar o Java 8, nós podemos fazer o seguinte. Vamos dar um replace com lambda aqui. Ficou um pouquinho menor. E agora o que você quer? Você quer as pessoas com menos de 25 anos sejam colocadas numa lista de strings, só que você só quer os 3 primeiros. Então, você vai ter que criar aqui list, string, nomes, recebe new arraylist. Você vai fazer um for, só que você não, se você quiser utilizar o for each, você pode, mas no caso, como a gente quer limitar a 3, nós vamos utilizar o for i. Vamos fazer o seguinte, int i recebendo 0 e menor do que pessoas ponto. Não, na verdade, acho que a gente pode usar o for each aqui. Vamos ver. For pessoa, dois pontos, pessoas. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar if pessoa ponto get idade for menor do que 25. Você vai fazer o seguinte, adicionar nomes ponto add pessoa ponto get nome. E vamos ter que fazer o seguinte. Nós já podemos adicionar aqui dentro if nomes.size for maior igual a 3, break. Vamos fazer um teste então. Vamos imprimir aqui salt nomes. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui Ana, Lanterna Verde e Thor. Então, como você pode ver, olha a quantidade de linhas que nós tivemos que utilizar para você poder pegar 3 nomes ordenados utilizando o Java até a versão 7. Isso que nós utilizamos um pouco da versão 8 aqui. Então, como você pode ver, era bem complicado. Se você quisesse fazer isso, provavelmente você ia falar, eu vou lá no banco de dados e eu consigo fazer uma query de uma forma muito mais rápida e mais simples do que todo esse código aqui. O problema é, imagina, você já tem a lista de pessoas aqui, você vai pegar e criar uma nova query, sendo que você já tem todos os resultados que você precisa aqui. Então, imagina, você tem 100 pessoas utilizando o seu sistema. Você vai fazer 100 hits no banco de dados somente porque você não quis utilizar aqui o processamento do Java? Então, essa é uma pergunta que você precisa se responder dependendo da situação. Dependendo do seu sistema, tem mais memória voltada para o banco, ou se o servidor tem mais memória no banco, se o servidor de aplicação tem mais memória, e vários outros fatores. Bom, mas isso tudo foi resolvido agora com os streamings. Por quê? Porque os streamings eles facilitam muito esse código aqui. Então agora você pode trabalhar
com que você iria fazer no banco de dados diretamente no Java de uma forma mais simples. Como? Então, primeira coisa, nós temos as pessoas, certo? Vamos começar trabalhando dela. Essas pessoas têm um novo método agora que foi adicionado, que é o string. Só que como nós vamos retornar uma lista de nomes, vamos começar aqui list string nomes 2 pessoas.string. É assim que você pega um streaming. Então, só lembrando que streamings, se você for pensar de uma forma mais filosófica, você pode falar que os streamings, eles são valores que estão espalhados no tempo, e coleção são valores que estão espalhados no espaço, ou seja, na memória. Streamings vai ser sempre algo on demand, vai ser algo em tempo real, enquanto que coleções eles vão estar guardados em algum local. Então, o que nós vamos fazer agora é em tempo real esse código todo que nós temos aqui. Então você está fazendo um streaming de pessoas, imagina você está pegando várias pessoas, e o que você quer fazer, a primeira coisa que nós fizemos foi ordenar. Então, ponto sorted, e tem um método que foi adicionado, que é o comparator.comparing, e você pode dizer aqui pessoa, dois pontos, nós queremos comparar por nome, get nome. Legal, só que você está comparando todo mundo. Você quer dizer, você está ordenando todo mundo. O que que nós podemos fazer? Antes de ordenar, nós podemos filtrar os dados. Então, antes de ordenar, vamos remover aqui esse sorted e vamos colocar aqui, olha, a primeira coisa que eu quero fazer é filtrar. Então, filtra, o filter, e você pode ver que tem um predicate. Bom, se tem um predicate, ele está esperando um teste. Se tem um teste, nós podemos utilizar lambdas. p.getIdade menor do que 25. Ctrl Alt L. Legal, nós filtramos. Agora, esses dados que nós temos filtrados, vamos começar aqui, Enter, Enter. Esses dados que nós temos filtrados, agora eu quero sorted. Como sorted? Eu quero que você organize esses dados por nome. Comparator.comparing, pessoa, pacote zzk, dois pontos, get nome. E o que mais? Bom, eu quero limitar só a 3. Então, por mais que nós tenhamos mais de 3 pessoas, eu quero limitar a 3. Ponto, limite 3. E eu quero que esse cara retorne para mim uma coleção. Nós podemos retornar a coleção falando, olha, nós já utilizamos esse método map lá nas lambdas, em algumas aulas passadas. Se você lembra, o que o map faz? Ele vai pegar um valor e vai retornar outro tipo de valor. Então você pode ver aqui, Ctrl P, ele está esperando esse function aqui. Então nós temos uma lista de pessoas, eu quero fazer um map retirando todos os nomes dessas pessoas. Então, pessoa, dois pontos, get nome. E o que você quer fazer com esse nome? Você quer criar uma lista com esses nomes. Então, pega todos esses nomes que você pegou aqui. Então, ele pegou os nomes de todas as pessoas, das 3 primeiras, quer dizer. E eu quero que você colete tudo e joga para dentro de uma lista. Ele até adicionou aqui, collectors.toList. E vamos ver o resultado. Salt nomes 2. Ctrl Shift F10. E olha o nosso resultado de uma forma muito mais linda do que era feito antigamente. Então, o que você prefere? Fazer for, if, ou você prefere fazer um códigozinho onde tudo está descrito de uma forma bem simples e de bem fácil leitura? Então, qualquer um que bate o olho aqui consegue ver que você está filtrando, que você está fazendo um sort aqui, você está organizando pelo nome, você está limitando a 3 e você está extraindo todos os nomes dessas 3 pessoas que você pegou. Então, lembra que eu falei que o Java 8 ele veio para acabar com aquela história de que você tinha que escrever muita coisa para resolver um problema simples no Java. E os streamings é uma das coisas que nós temos aí que veio para provar isso, juntamente com os lambdas e também o optional. Então, essa foi a primeira aula de streams. Nós temos bastante coisa para falar sobre streams. Então, tem mais umas 3 ou 4 aulas, mas eu quero que vocês reparem bem. E se você não se apaixonou por Java até agora, eu espero que a partir dessa aula aqui
vocês estejam apaixonados. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.